O que você faria se estivesse passando pelo centro da cidade e visse uma figura escura e sem formato definido, parada, bem no meio do asfalto? Olá, meu nome é Rafael e hoje, aqui no Universo Inexplicável, nós vamos juntos em busca de descobrir o que pode ser real e o que não passa de uma farsa na internet. Vamos analisar e debater registros intrigantes que desafiam a lógica ou que são simplesmente fantásticos e que por isso andam viralizando nas redes sociais. Um registro gravado recentemente na rua Doutor Cavalcante, na região central de Jundiaí, em São Paulo, viralizou rapidamente nos últimos dias por mostrar algo considerado assustador para a maioria das pessoas, e que vem dividindo opiniões. A baixa iluminação da via e a distância em que a filmagem foi feita tornaram impossível identificar aquela figura com clareza. E foi justamente essa falta de nitidez que acabou rendendo dezenas de teorias nas páginas de mistérios. Hipóteses que variam entre o assustador e o estritamente racional. Então, vamos a elas. Para os amantes dos mistérios, a silhueta escura e sem rosto lembrou vários tipos diferentes de entidades do folclore urbano, de fantasmas das rodovias até a própria Chorona, e outros seres que, de acordo com as suas lendas, vagam pelas ruas durante a noite. Já para os mais céticos a qualquer possibilidade sobrenatural, a explicação mais provável aponta para um ser humano, possivelmente uma pessoa em situação de rua coberta por um cobertor escuro, capa ou até transportando seus pertences em uma mochila ou alguma coisa que fez todo aquele volume, o que acabou alterando o contorno do seu corpo para quem olha àquela distância. E bom, apesar da gravação ter tomado conta das redes sociais e assustado muita gente, não há qualquer confirmação do que realmente pode ter sido capturado nessa filmagem, o que na verdade acabou sendo utilizado pelos dois lados, pois quem acredita em uma possibilidade espiritual diz que não tem nenhuma prova de que seja só uma pessoa, enquanto os mais céticos alegam que não tem nenhuma prova de que não seja uma. Aí já viu, né? Para variar, a discussão virou um nós contra eles, e ninguém consegue chegar a um consenso sobre essa história. Mas me conta, para você, o que foi filmado nessa rua brasileira? Me diz aqui nos comentários e já aproveita para deixar seu like e se inscrever aqui no Universo Inexplicável, pois o nosso próximo caso, que por sinal também aconteceu no Brasil, vai valer a sua presença aqui. Meus irmãos, aqui ó, o mistério do monte, ó. Só ela balança. Experiências de fé e momentos no silêncio da noite em uma área florestal costumam ser carregadas de emoção e mistério. E eu estou falando disso por causa dessa situação que anda chamando muita atenção nas páginas de mistérios. Ó. É? Só uma. Ó. Tudo parado. Só uma que balança. Eu tô longe, ó. Aqui no monte. Tá vendo? Só uma planta que balança. Olha que interessante. Olha lá. O caso começou após esse vídeo, que foi publicado por um pastor, viralizar nas redes sociais, registrando o que ele descreve como um sinal do sobrenatural. Durante um período de oração e vigília em um monte isolado, ele notou algo intrigante. Toda a vegetação ao redor estava completamente estática, sem qualquer brisa no ar. No entanto, apenas uma folha de um pequeno coqueiro balançava sem parar, como se estivesse acenando para ele. Tem coisas que Deus permite a gente filmar. Tá vendo? Ó, tô subindo no monte, tô sozinho aqui no monte. Que interessante. Às vezes pede pra Deus uma resposta. Olha, só uma que mais. Na publicação, o líder religioso declarou que vive o sobrenatural sem medo do ceticismo de quem não acredita. Ele mencionou que quem frequenta o monte conhece mistérios como gravetos que acendem sozinhos, vozes na mata e figuras que surgem e desaparecem. E disse isso muito provavelmente, pois como era de se esperar, a gravação dividiu opiniões e acendeu um grande debate na internet.
Olha que legal. Tem medo não, pastor? Tem nada, irmãos. Eu gosto muito de ver esses mistérios. Olha que bonito, gente. Só um, o pai que tá dando tchau. Para quem busca uma explicação espiritual, o movimento isolado daquela folha representa uma manifestação durante um momento de oração, funcionando como uma confirmação da presença espiritual naquele monte. Por outro lado, do ponto de vista cético, correntes de ar em locais abertos ou elevados nem sempre são uniformes. De acordo com essa visão, uma brisa fraca poderia atingir exatamente uma folha específica, fazendo com que apenas ela oscile continuamente, enquanto o restante da planta permanece parado. Um sinal enviado dos céus em um momento de fé, ou um curioso fenômeno que a física do vento é capaz de explicar? Você já presenciou algo no monte ou na natureza que não conseguiu explicar? Ou conhece alguma história que aconteceu dessa forma? Comenta a sua experiência aqui nos comentários. A escuridão da noite em uma floresta isolada já é o suficiente para deixar qualquer um em alerta. Mas como se isso não fosse o bastante, um campista, ao iluminar a vegetação com a sua lanterna, revelou um movimento colossal e aparentemente inexplicável entre as árvores. Durante um acampamento, um homem alega ter vivido momentos de puro pavor ao se deparar com essa cena assustadora, onde vemos a vegetação se contorcendo e se movendo em sequência, como se algo gigante estivesse se deslocando abaixo do solo. Rapidamente, a gravação começou a ser compartilhada em diversas páginas de mistérios pela internet. Porém, há um detalhe curioso. Ninguém parece saber exatamente onde o vídeo foi gravado ou quem é o autor original da filmagem, o que alimentou ainda mais especulações de um legítimo mistério, pois em casos assim sempre começam a surgir teorias da conspiração, digamos assim, acreditando que a pessoa está com medo de revelar a sua identidade ou até que tenha sido silenciada por ter descoberto algo que não deveria existir. E como era de se esperar, com a repercussão, milhares de internautas começaram a formular teorias para tentar explicar o que causou aquele movimento tão bizarro. E uma das sugestões mais assustadoras entre os entusiastas do sobrenatural sugere que a cena mostraria uma serpente de proporções gigantescas, uma cobra colossal, se movendo no meio da mata. Uma ideia que lembrou a lenda amazônica da boiúna, ou cobra grande. Uma história que descreve uma serpente de proporções titânicas e que, de acordo com o folclore, seria a filha de um deus pássaro, que dorme no fundo dos rios, e que ao despertar, arrasta seu corpo colossal sobre a terra firme, causando um rastro subterrâneo tão violento que abre enormes igarapés, fazendo com que árvores centenárias se inclinem, sendo arrastadas e arrancadas como gravetos. Uma das lendas mais interessantes envolvendo a floresta amazônica. Apesar dessa filmagem, olhando a vegetação assim de primeira, não parece ter sido feita na região da Amazônia, lembrando muito mais a flora da América do Norte. Mas voltando às especulações do pessoal na internet, diante do realismo impressionante e do tom assustador, muitos acusaram o registro de ser gerado pela famigerada inteligência artificial. No entanto, analisando com ferramentas de detecção de IA, elas atestaram a veracidade do vídeo com bastante certeza, deixando claro que o arquivo é sim real e não contém nenhuma manipulação sintética. Uma outra teoria muito forte aponta para uma causa física, uma forte enxurrada, tromba d'água ou deslizamento de terra, algo que tenha causado um fluxo tão forte de água na base das árvores que fez com que a vegetação se movesse dessa forma, criando a ilusão perfeita de que algo impossível estivesse acontecendo ali. Enfim, esse é um daqueles casos envoltos em mistério que deixam um carrapatão atrás da orelha de todo mundo, principalmente por não termos como saber exatamente onde ele aconteceu, o que só abre ainda mais margem para o surgimento de várias teorias que mantêm o enigma sem solução. Na última semana, moradores do bairro de Barreto, em Niterói, no Rio de Janeiro, foram surpreendidos por uma visão muito estranha ao observarem um objeto voador não identificado atravessando o céu lentamente.
algo que acabou chamando a atenção por sua cor avermelhada e formato completamente atípico, lembrando uma estrela tridimensional ou até uma estrutura geométrica complexa. Não demorou para o vídeo circular nas redes sociais locais, dividindo opiniões, pois enquanto os comentários mais assustados especulam sobre uma visita extraterrestre, ou até uma nave de outra dimensão, os mais céticos tentaram entender a física por trás daquele formato tão curioso. Pois embora analisando a filmagem pareça uma estrutura totalmente incomum para qualquer aeronave que conhecemos, não é difícil imaginar que a forma geométrica com várias pontas é característica de balões temáticos personalizáveis, como balões do tipo estrela. Outro detalhe que reforça essa teoria é que o objeto não apresenta propulsão própria, mudanças bruscas de direção ou qualquer aceleração em comum. Ele segue estritamente a corrente do vento, flutuando suavemente, fazendo parecer muito mais que se trata de um balão artístico ou decorativo solto no ar. Porém, mesmo com muitos indícios de que se trata de um balão, não é nada difícil encontrar esse vídeo sendo compartilhado como algo vindo de outro planeta. E como não existe nenhuma filmagem mostrando o objeto no solo para servir como uma explicação definitiva para esse caso, o mistério permanece de certa forma em aberto. Mas e para você? Concorda que seja apenas um balão temático ou acha que pode ser algo mais misterioso? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.